Então, como é que é essa história de felicidade? Onde está a felicidade? Como construir? E Santo Agostinho, que era um sujeito mundano, ele se converte com 30 e poucos anos, depois de ter filho. A mãe dele faz inúmeras orações, é Mônica, depois ela se torna santa, Santa Mônica, e aí ele se converte e se torna o bispo de Hipona. Se você ler a obra de Santo Agostinho, você tem a impressão de que está lendo Platão. É sempre uma pergunta com uma resposta, é a retórica, enfim. Aí perguntaram para ele: ó, como é que é possível? Ele diz assim: a vida feliz, ela é construída com base na sabedoria. Se você conhece alguém que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, que é autor de inúmeras obras, estou atualizando aqui as expressões, é autor de inúmeras obras, que é PhD, mas é uma pessoa infeliz, você está diante de uma pessoa com muito conhecimento, mas com pouca sabedoria. Porque a sabedoria deve conduzir à felicidade. E onde está a sabedoria? Ele diz: a sabedoria está na medida, na proporção, na boa proporcionalidade. Por isso Deus é fonte de toda felicidade, porque Deus é a medida de todas as coisas. Então ele diz: a sabedoria está na medida, na proporção, no equilíbrio. Se você não tem este equilíbrio, você não tem sabedoria. E aí, baseado nisso, o que podemos dizer? Podemos dizer que se você não cuida de forma equilibrada Uhum. de cada uma das áreas da sua vida, você pode atingir determinados resultados de uma área, mas isso pode lhe custar aquilo que chamamos de felicidade. Santo Agostinho vai além e vai dizer o seguinte: o contrário da luz são trevas, e o contrário da sabedoria é a ignorância. Não existe meio termo. A sua vida é como uma casa com cômodos. Quando você entra numa casa com cômodos, ali você tem uma área da vida, ali você tem outra área, ali você tem outra área. São diferentes cômodos. O fato de você acender a luz em um cômodo não faz com que o outro também seja iluminado. Então você pode ter uma área Muito boa essa cheia de analogia. luz, mas na outra escura, a outra absolutamente desprovida de felicidade. E aí você pode pensar o seguinte, que é a história do sujeito que, tendo conquistado um sucesso financeiro muito grande, foi um sujeito que não viu os filhos. Uhum. Então a vida familiar dele é paupérrima, é inacreditável. É este sujeito é um sujeito feliz ou quem é mais feliz? Porque a mãe dele começa um debate com ele. Bom, vejamos. Eu vou atualizando os números para ficar mais fácil a compreensão às pessoas. Um homem ganha 20 mil reais por mês. E aí, trazendo para o assunto que é de domínio de vocês, me corrijam. Tudo. Um homem ganha 20 mil reais por mês e ele é feliz. E ele é feliz por quê? Porque ele paga a escola dos dois filhos, porque ele tem um apartamento dele, porque ele tem o carro dele, ele é casado e eles viajam 2 vezes por ano. Este é um homem feliz. Este é um homem feliz porque ganha 20 mil reais. Aí Santa Mônica e Santo Agostinho começam. Ó, você conhece alguém que ganha 20 mil reais por mês e é infeliz? Aí diz, conheço. Provavelmente. Eu conheço muita gente É. É. que é muito O mais, que inclusive. mais? Você conhece alguém que ganha 20 mil reais por mês, tem 2 filhos e paga a escola dos 2 filhos e é infeliz? Conheço. Uhum. Conhece alguém que tem um apartamento, tem 2 filhos e viaja e ainda assim, se você conversar com ele, ele vai dizer assim, eu não sou feliz? Conheço. Então, conclusão, ele não é feliz pelos 20 mil reais. Ele pode ser feliz por outro motivo, mas não pelos 20 mil reais. O que faz este homem um homem feliz? Ela vai dizer, o que faz este homem um homem feliz é a moderação, a mãe diz. E aí ele diz, mãe, atingistes o ápice da filosofia. É a moderação. O que faz este homem feliz é perceber que a sua receita não precisa ser maior para que ele alcance a felicidade. Ele querer crescer é lindo, mas depender disso para alcançar a felicidade é doença. Para me valer de Fernando Pessoa, desejar crescer é lindo, mas sofrer por não ter uma bolsa, como quem sofre por não ter pão, é doença. E aí você precisa de tratamento. Pô, que bacana. Eu gosto de Fernando Pessoa também. O Banqueiro Anarquista mudou a minha cabeça lá atrás. Mas, até citando o Sêneca, que eu gosto bastante, ele fala que pobres são aqueles que precisam de muito.
E se o cara tem pra caramba, mas sempre quer mais, precisa demais, né? Ele é pobre, tá Exato, faltando. pra ele. exato. Desejar é uma coisa. Precisar, aí você tem que. Porque existe, claro, existe um que é precisão. O cara tá desempregado, sei lá, 10 mil reais por mês. Uhum. Ele quer ter isso, tal, ele sente. Ok. Mas o sujeito ganha 100 mil reais por mês, vamos lá. Ele precisa ganhar quer? Não, ele quer. Querer é uma coisa. Precisar, não. Exatamente. E- Até citando um ponto dessa parte financeira, você quer falar antes, amor? Não, eu ia dizer que é exatamente o que as pessoas. É porque quando não se tem o dinheiro ainda, as pessoas acham que é isso, no final das É o que contas, falta. né? É o que falta. Tanto é que acho que é uma das coisas que as pessoas sempre perguntam pra gente, porque a gente veio de uma base, né, financeira bem menor do que a gente tem hoje, e as pessoas sempre questionam: ah, mas vocês eram felizes quando tinham menos dinheiro? E a gente sempre fala: sim, a gente era feliz quando tinha menos dinheiro, e provavelmente a gente vai ser feliz igual se a gente tiver mais dinheiro. Porque não é sobre o dinheiro, é sobre essas outras coisas, apesar da gente não ter tanto equilíbrio quanto gostaria. A gente tá propositalmente desequilibrado hoje É. pra atingir alguns objetivos, mas quando perguntam pra gente, né? A gente nunca foi pobre, pensando em termos financeiros, né? A gente era classe Nunca média. precisamos do pão, por exemplo, né? Nunca faltou, nem Nunca quando eu era pequeno, nem quando a Malu era pequena, nas famílias assim, não faltou. E quando a gente tava junto também não, apesar de que propositalmente a gente viveu num padrão muito abaixo das pessoas que ganhavam igual a gente. A gente morou em uma casa muito mais simples, em uma rua que inclusive no verão do Rio de Janeiro alagava, e a gente foi feliz naquela época. A ponto do povo, deixa eu só explicar pro Sam, a ponto do povo falar pra mim: não, eu lembro, você era pobre sim. Ah, é? Eu lembro. Isso é muito engraçado, Sam, porque hoje o pessoal gosta de pintar, poxa, eu vim de baixo, eu conquistei. Uma vez perguntaram pra Malu, como era quando você era pobre? Ela falou, gente, eu nunca Eu fui nunca pobre. fui pobre. Aí o pessoal mandou, você era pobre sim que eu lembro. Você tinha aquela cara de sofrida, Cara de morava na casa feia, não sei o quê. E a Malu falou, a gente não era pobre. A gente só mantinha um padrão de vida mais humilde pra poder investir mais. Só que o ponto que eu ia falar da questão financeira é que tem um estudo, para colocar dados mais atualizados, de um cara que ganhou um Nobel, inclusive, por conta das pesquisas que ele faz no âmbito das finanças comportamentais, que é um pesquisador israelense. Se eu não me engano, ele é psicólogo. É o Daniel Kahneman. E ele queria ver até quanto que mais $1 era igual a mais felicidade. Por mais que felicidade seja subjetiva, ou seja, mais satisfação pessoal, mais bem-estar. Ele pegou a realidade americana no ano de 2010. E ele foi vendo que realmente, né, mais dinheiro era igual a mais satisfação, porque como você disse, o cara que não tem dinheiro para colocar o pão na mesa, poxa, ele passa uma dificuldade muito grande. A partir daquilo, já começa a ficar melhor. Depois ele pode pagar um plano de saúde para a família, depois pode pagar um bom colégio para os filhos, depois ele pode dar um lazer adequado. Mas ele viu que a partir de um certo momento, por mais que você continuasse ganhando mais dinheiro, os ganhos em termos de satisfação eram cada vez menores. O que os economistas chamam de ganhos marginais decrescentes. Era na margem cada vez menor. A quantia que ele achou para aquele período era de $75 mil anuais. Se for atualizar pela inflação americana, pelo CPI, que é o índice que é equivalente ao nosso IPCA, daria um pouco menos de $100 mil hoje. Então, convertendo para um real de 5,40, uns 540 mil reais seria a marca Anual. convertida lá dos Estados Anual, Unidos né, para cá, anuais. Lá dos Estados Unidos para cá, né, pelo CPI e depois pela conversão dólar-real, para o dinheiro trazer o máximo de satisfação a partir do ponto que ele começa a ser cada vez menos importante. Lógico que isso aqui é só uma conta grossa para você ter mais ou menos uma aspiração, falar, nossa, mais ou menos até aí tá legal. Depois disso, segundo o Daniel Kahneman, não vai fazer tanta diferença, porque já tem bastante. A escola vai continuar sendo a mesma, a viagem de lazer vai ser muito parecida, o local onde você mora vai ser basicamente o mesmo. A casa que o Jeff Bezos pode comprar, agora que ele é um dos homens mais ricos do mundo, não é tão diferente assim da casa que ele poderia comprar quando não tinha 1 bilhão, por exemplo. Então, com certeza para ele, o dinheiro já não traz mais felicidade. Talvez até traga algo mais próximo da infelicidade com preocupações, eu não sei, né?